Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos aguardar enquanto o pessoal está entrando. Já começar agradecendo aí a presença de vocês. Pessoal, aproveita e já me fala se tá legal o som, a imagem, se tá boa. Pessoal que já entrou, vai me posicionando aí se tá legal a imagem, o som. Me avisa aí se tá legal. Boa noite a todos. Caroline, Evandro, minha mãe, Ângela, te amo, mãe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carla. Tá me ouvindo bem aí, pessoal? Vai me falando. Se o som tá legal, a imagem. Me dá uma posição aí, por favor. Tá ótimo? Legal. Ótimo, que bom. Vamos começar então, gente. Vamos começar. Tem bastante coisa aí pra gente falar. Pessoal, boa noite a todos. Eu quis fazer essa live pra gente tentar posicionar um pouquinho a situação que a gente está. Já tem aí 1 ano e um pouco mais de 3 meses da pandemia e muita coisa aconteceu nesse período e a gente ainda está vivendo aí, ainda no olho do furacão ainda, muita coisa acontecendo, infelizmente muitas mortes, mas por outro lado, graças a Deus, muita gente já passando e já passou pelo vírus, já teve a infecção, já foi vacinado. Então a gente tem muito que agradecer a Deus porque nós estamos passando. Infelizmente tivemos perdas, estamos tendo perdas irreparáveis, mas a vida segue, nós temos que continuar lutando, continuar sobrevivendo a tudo isso. Isso vai acabar, isso vai passar e a gente tem que tomar atitudes, estratégias para que a gente possa sobreviver da melhor forma a essa pandemia, aprender com ela, tirar muitas lições com essa pandemia e que a gente possa nos preparar melhor para qualquer outro desafio, uma vez que essa situação, essa pandemia é uma situação totalmente nova na nossa vida, né? Totalmente nova para essa geração, né? A gente nunca passou por uma situação tão inédita, tão surreal, tão complicada, delicada, tão séria, né? A nossa geração, a gente brinca que era feliz e não sabia, né? Muitas limitações, muitas perdas de emprego, muita gente perdendo entes queridos, parentes, mas a gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que passar por tudo isso e a gente tem que sobreviver a isso da melhor forma para que a gente possa passar por outras situações, outros desafios que se apresentarem. Então, gente, eu não queria fazer uma live mais do mesmo, eu já fiz algumas lives aí falando sobre a pandemia e cuidados, essa coisa, mas a gente não tem como não falar dos cuidados que a gente tem que manter, né? Já dando início, então, assim, na live, agradecer a presença de vocês, pedir para vocês compartilharem o vídeo. Depois a gente vai tentar postar no YouTube. Infelizmente tivemos problemas técnicos e não conseguimos colocar no YouTube simultâneo, mas a gente vai depois transferir para o vídeo do YouTube e para que vocês possam compartilhar, tá bom? Então, essa questão da pandemia, nós estamos no meio dela, infelizmente ainda, mas nós temos ainda que continuar lutando, continuar tomando os cuidados. E aí vamos começar, gente. Eu queria tentar traçar algumas estratégias para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa sair mais forte dessa pandemia, né? Para que a gente possa superar tudo isso aí, a gente possa aprender. E aí a gente vai entrar, gente, como sempre, nós vamos entrar na questão de hábitos de vida saudáveis. Essa pandemia vem mostrando para a gente, de uma forma muito clara, que muita gente não tem se cuidado. Infelizmente, a gente negligencia muito a nossa saúde em vários aspectos, né? E aí a gente acaba
nesses momentos assim de provação, a gente acaba percebendo o quanto que nós somos limitados, o quanto que a gente precisa melhorar a nossa saúde, o quanto que a gente precisa mudar alguns hábitos, seja hábitos alimentares, hábitos de vida, algumas manias, alguns vícios que a gente tem, que a gente precisa melhorar, né? E aí eu vou tentar dar uma pontuada rapidamente em tudo, nessa questão das estratégias, e no final eu quero tocar num ponto que para mim particularmente, eu acredito que para vocês também no final das contas vai ser crucial. Então fiquem até o final, que o final para mim vai ser a parte, e eu acredito para vocês também vai ser a melhor parte, tá? Então gente, vamos lá. Na questão de cuidados que a gente tem que ter, a gente tem hoje de momento atual, a gente já tem infelizmente 500 mil mortes relacionadas a esse vírus aqui no nosso país, né? Mais de 3 milhões aí, 2 milhões e 3 milhões de pessoas aí morrendo, mas no Brasil especificamente, que é o que eu quero me ater, mais de 500 mil mortes, embora a gente questione um pouco esses números, a gente sabe que esses números, a gente fica um pouco na dúvida se pode ser real isso aí, porque principalmente no início, muita gente morria e era atribuído como causa Covid, e a gente sabe que no final das contas não era. A pessoa às vezes estava com Covid, mas morria de outras causas, ou até nem tinha Covid e era colocado como causa o Covid. E a gente sabe que isso é real, isso tem várias testemunhas aí, várias pessoas, vários relatos que pessoas falaram isso, né? Por outro lado, a gente sabe também que diminuiu muito mortes por outras causas, diminuiu mortes por trauma, pessoal que trabalha na área do trauma, no SAMU, CIAT, esse pessoal, eles sabem que isso aí diminuiu muito até, é uma boa notícia, né? Até por conta dessa questão, das pessoas diminuir um pouco a questão de sair de casa, esse lockdown todo que aconteceram, questão do distanciamento e os medos de sair de casa, e tudo isso acabou tendo essa boa coisa. Apesar de tudo, temos aí boas notícias nessa parte da área de trauma e também de outras causas. Houve uma redução de outras causas. Então, no final das contas, se você pegar estatisticamente no ano de 2019, 2020, 2021, não houve um aumento muito acentuado no número de mortes, muito pelo contrário, né? E são números que ainda precisam ser provados, mas a verdade é que esses números não se acentuaram muito em relação aos anos anteriores, na questão de relação de mortes por ano no nosso país. Então a gente entende que não é uma situação que está fora de controle. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas sobrevivem, passam pelo vírus, muitas de forma assintomática e muitos tendem a ter os sintomas lá durante os primeiros dias e acaba evoluindo depois bem, e a maioria das pessoas não tem internado, mas algumas realmente ainda têm internado e evoluído mal. Mas nós temos que ter isso em mente, que a grande maioria das pessoas, mais de 95% das pessoas evoluem muito bem, e pouco mais, em torno ali de 5% evolui mal, e a mortalidade gira em torno ali de menos de 2% ali, e alguns números consideram até menos que isso, tá? Por outro lado, a gente sabe que a gente está vendo hoje de um modo muito claro, e a gente ouve aí quase que todos os dias, infelizmente, as pessoas estão morrendo. Pessoas próximas, pessoas parentes de amigos, parentes nossos, infelizmente. A gente tem visto isso aí acontecendo pertíssimo da gente. E isso aí gera um pânico, gera um medo absurdo de que possa acontecer com a gente ou com um familiar nosso, né? E é por isso que a gente tem que focar nessas estratégias, gente. Nas estratégias que a gente tem que tomar para a gente sobreviver a esse vírus, sobreviver a essa pandemia e sobreviver a qualquer outro desafio, qualquer outra situação, qualquer outro vírus, qualquer outra cepa. A gente vê que está tendo essas variantes, essas mutações, essas cepas novas que estão vindo até de forma mais agressiva, pegando até pessoas mais jovens, infelizmente tendo uma mortalidade maior do que a cepa do ano passado. Isso é real, porém, infelizmente, tem pessoas morrendo, e aí a gente acaba tendo esse medo realmente, esse pânico, fica assustado. Pode acontecer com a gente, com algum familiar muito próximo da gente, mas a gente tem que entender o outro lado também, porque se a gente for focar só nas mortes também, você entra em desespero, você entra num total loucura, você fica louco. E é isso que a gente quer colocar para vocês, que
não é assim que está acontecendo. A grande maioria das pessoas estão passando, sobrevivendo e estão livres, teoricamente. Agora tem as vacinas, vamos falar um pouco das vacinas, mas a gente vai falar um pouco dessa questão também, que uma vez que você adquire a imunidade pela própria doença, você tá imunizado. A gente vai falar um pouquinho disso adiante aí no vídeo. Tá? Mas então, começando já pontualmente na questão das estratégias, eu vou falar rapidamente umas coisas que eu já tenho falado, mas só para a gente reafirmar e tentar organizar um pouquinho, porque eu quero incentivar vocês a fazer o que tem que ser feito. Porque o que a gente tem visto no consultório? Infelizmente, as pessoas estão indo no consultório e continuam sem tomar as rédeas da sua vida, da sua saúde. Continuam vivendo à mercê das circunstâncias, da situação, do que pode acontecer, e colocando todas as fichas num tratamento precoce, ou colocando todas as suas fichas numa vacina, e não é isso. A realidade é que a gente tem que fazer o básico, que muita gente não está fazendo. E muitos do que estão fazendo às vezes de forma muito aleatória, de forma muito esporádica, e isso faz toda a diferença, gente. Isso a gente está vendo diante dos nossos olhos. As pessoas que têm se cuidado mais, elas têm passado melhor por essa pandemia. Isso é fato, é óbvio. Isso a gente vê todos os dias no consultório. Então, entrando nessa questão mesmo do que a gente precisa fazer, eu vou começar falando sobre o óbvio, básico, que é a questão da dieta, da alimentação. Nós não podemos negligenciar a nossa alimentação. O que aconteceu no início da pandemia, por conta de ansiedade, estresse, as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficarem ansiosas, a gente acaba comendo mesmo, começa a ficar beliscando, comendo fora de hora, você não está mais saindo para trabalhar muitas vezes, porque estava preso, e por conta de lockdown, essas coisas, as pessoas estão se alimentando pior, quando elas deveriam se alimentar melhor. E tudo bem, no início ali, por conta daquela confusão toda de lockdown e aquela confusão de ansiedade do que estava acontecendo, todo mundo com muito medo, assustado, tudo bem, a gente entende que a gente piorou um pouco a alimentação ali, acabou ganhando um pouco de peso ali, tudo bem. Só que o que está acontecendo? As pessoas ganharam muito peso, continuam ganhando, ou então estacionaram e não estão fazendo nada de forma muito pontual e muito assertiva e muito rigorosa no sentido de recuperar a sua saúde. Poucas pessoas, isso é fato também, isso aí em qualquer lugar, não é só no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, as pessoas estão acomodadas com essa questão da dieta. Estão tentando, mas de forma às vezes errada. Então, assim, uma coisa de forma bem básica, não estou aqui para falar de nutrição, de falar de dieta específica, mas de uma forma bem básica, gente. A gente tem que evitar o açúcar, o carboidrato ruim, os carboidratos simples. O açúcar a gente tem que entender, gente, que é veneno. O açúcar, quando a gente fala açúcar, é o açúcar propriamente dito, os doces, as tortas, os bolos, sorvete, e os carboidratos simples. Esses são o grande vilão da nossa saúde hoje. E eu estou falando isso já que vai além da questão da pandemia. Não estou falando de pandemia, não. Estou falando da saúde como um todo, até porque as outras doenças estão aí. Infarto, derrame, AVC, câncer. E as pessoas não estão morrendo pelo vírus, vão acabar morrendo de outras causas dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos. Por quê? Porque não cuidaram da saúde. Vão sobreviver ao vírus e vão morrer de outras causas. Então, a questão da alimentação não tem como negociar. O açúcar é vilão, é veneno. O açúcar, ele causa uma dependência química pior do que o álcool, do que o cigarro. Não adianta você brincar com o açúcar. A gente brinca com o açúcar, a gente brinca com carboidratos ruins, simples. A gente brinca com a nossa alimentação. A gente coloca no nosso prato alimentos que nos intoxicam, que nos inflamam, alimentos que pioram a nossa saúde, que nos matam de pouquinho em pouquinho todo dia. Isso, inflamando o nosso organismo, a gente fica suscetível a outras doenças, doenças crônico-degenerativas. Hoje sabe que essas doenças crônico-degenerativas, infarto, AVC, derrame, câncer, doenças osteoarticulares, doenças do trato intestinal, doenças autoimunes, doenças inflamatórias do intestino, tudo isso acaba piorando a nossa saúde. E isso está relacionado com a nossa alimentação ruim. Esses alimentos, eles inflamam nossas células, causam uma coisa chamada, além de outros fatores, causam uma coisa chamada estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é como se você fosse lá e machucasse a célula todo dia.
ou seja com alimentação ruim, seja com álcool, seja com a poluição do ar, seja com estresse, seja com cigarro, seja lá com o que for, mas no caso aqui que a gente está falando do alimento, o alimento, se a gente ingerir alimentos ruins, eles vão inflamar nosso organismo, vão causar estresse para o nosso organismo. Então é um organismo que já tem todas as demandas do dia a dia, ainda uma coisa que era para a gente fazer corretamente para tentar desinflamar o nosso organismo, a gente inflama ele mais ainda com alimentação ruim. Então entendam isso, açúcar a gente não pode negociar, tá? Tem alimentos que são mais saudáveis, esses a gente precisa ingerir mais. Então, bastante salada, bastante verduras, bastante legumes, alimentos orgânicos, menos industrializados e mais orgânicos, mais proteínas na dieta e menos carboidratos ruins, mais carboidratos bons, que são os chamados carboidratos complexos, e mais gorduras boas. Isso é básico. Se você não sabe fazer isso na tua casa, porque às vezes a gente tenta fazer a dieta por nossa conta e não dá. Aí o que a gente tem que fazer? Procurar um especialista. O nutricionista está aqui para isso, ele estudou para isso, para nos auxiliar, nos ajudar a organizar a nossa alimentação. E assim, quando eu falo de não comer açúcar, não comer doce, essas coisas, eu não estou falando que você não vai comer nunca mais, eu estou falando para você evitar os exageros. A mesma coisa com relação à carne vermelha. Carne vermelha tem os homens aí, principalmente, que adoram comer carne, churrasco, essas coisas. Nesse período aí aumentou muito a quantidade de gente fazendo churrasco e comendo carne. E a carne é importante para a nossa saúde. Mas a carne vermelha em exagero piora muito a nossa saúde e inflama também. Aumenta a ferritina, aumenta outros marcadores inflamatórios. Isso é fato, eu vejo no consultório todo dia, aquelas pessoas que adoram comer carne, beber cerveja e comer carboidrato, ferritina delas está lá estratosférica. Então, estão inflamados, entendeu? E aí a gente fala assim, mas a pessoa morreu do Covid, mas ela parecia que não tinha problema de saúde nenhum, mas será que a alimentação dela era boa? Será que ela não tinha mesmo? Aparentemente parecendo que não tinha, mas será que ela se alimentava bem? Como é que era o nível de vitamina D dela? Como é que eram os níveis de atividade física que ela fazia? Com o gerenciamento do estresse? Não era tão controlado assim. Então, na questão da dieta, de uma forma resumida, gente, dieta low carb, avaliar a possibilidade de fazer jejum intermitente. Jejum intermitente é aquele que você faz um período que você fica sem se alimentar. Isso aí você pode ir fazendo gradativamente, treinando o seu corpo para fazer de 12 horas, depois de 14, 16, 18, a gente faz até 24 horas. O jejum tem estudos comprovadamente mostrando que eles desinflamam o nosso organismo, desintoxicam o nosso organismo, melhoram a nossa imunidade. Entendeu? Tem alimentos que melhoram a nossa imunidade. Então, tudo isso a gente precisa buscar nas escolhas corretas que a gente está colocando dentro da nossa mesa e do nosso prato, o que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Isso é fundamental. Quanto mais proteína, isso aí também outros estudos que mostram, quanto mais proteína na dieta, proteínas de alto valor biológico, proteínas boas e baixa ingestão de carboidratos ruins, maior saúde. A gente vê isso na pandemia, as pessoas que não têm massa muscular estão sofrendo muito mais, estão padecendo muito mais, porque estão perdendo peso, perde massa muscular. Você fica internado ali uma semana no hospital, você perde pelo menos 5 quilos. Você fica um mês, você perde uns 15 quilos. Isso a gente está vendo escancaradamente. E quem tem massa muscular vai ter como queimar essa massa, vamos dizer assim, entre aspas, durante o período que você está lá da doença, na hora que você está infectado, na hora que você está, às vezes, até internado. E quem é muito magrinho e não tem massa muscular acaba sofrendo mais. Então, isso é uma coisa muito simples também, que a gente tem que valorizar. E assim, gente, numa boa, eu não vou ficar aqui falando de dieta, aqui a live inteira falando de dieta, mas procura um nutricionista, procura um especialista, um profissional que vai te ajudar nessa parte. A gente fica querendo economizar às vezes com um nutricionista, porque é caro, não sei o quê, e acaba gastando com comida que vai inflamar e vai piorar a nossa saúde. Não tem sentido isso. Então, nesses casos, eu sempre falo, isso é um investimento. Você pagar um nutricionista para te ajudar a comer direito, é investimento, você vai viver muito mais, com mais saúde. Isso é investimento, isso é muito barato. Então vale a pena. Aí a segunda coisa que é não menos importante, atividade física. Já cansei de falar isso, falo isso sempre. Atividade física diminui mortalidade. Atividade física diminui a mortalidade de todas as doenças crônico-degenerativas e também da questão do Covid. Quem faz atividade física adoece menos. Aumenta a imunidade, isso já tem um monte de estudos comprovando, diminui todas essas doenças, infarto, AVC, derrame, câncer, doenças articulares. Mas eu tenho problema de coluna, tenho problema de joelho, não posso fazer exercício. Mas se você que está obeso e está com dor na coluna, está com dor no joelho, não fizer exercício, você vai engordar mais e você vai ficar com mais dor. Eu falo isso muito para meus clientes no consultório.
A atividade física não tem uma questão, eu não gosto. Não tem isso, gente. Você faz qualquer atividade, aquela que você quiser fazer, mas precisa fazer. Precisa fazer qualquer uma. Nem que seja uma caminhadazinha, nem que seja uma bicicleta, nem que seja pilates, nem que você faça dentro de casa, pegando um vídeo e assistindo. É óbvio que quando você tem a presença de um personal, de um profissional também na área, ele vai te ajudar, isso é o ideal, na verdade, ele vai te ajudar a você organizar isso, para que você faça atividade física de forma correta, para que você faça o tempo certo, a carga certa, a velocidade certa, a intensidade certa, o período correto durante a semana, o período de descanso. O personal serve para isso, para te orientar, para te ajudar. Porque às vezes a gente também quer fazer tudo do nosso jeito, de qualquer jeito. Não dá, porque aí aumenta o risco de lesões. Não dá para eu falar para uma mulher obesa, idosa, por exemplo, para ela fazer corrida. Não tem sentido isso. Mas uma caminhadazinha de leve para começar, ela pode fazer. E quando eu falo para fazer atividade física, gente, é sair do estado que você está parado, sedentário. Porque um pouquinho de atividade física já faz muita diferença. A gente costuma dizer que, para cardiologia, a gente fala isso, 30 minutos que você faça de exercícios aeróbicos 3 vezes por semana no mínimo, mas 3 vezes por semana já faz uma diferença enorme em estatisticamente diminuição de mortalidade, de morbimortalidade. Mortalidade. Faz toda a diferença. Diminui a ansiedade, melhora o sono, melhora o intestino, melhora a depressão, melhora a síndrome do pânico. Então o exercício, ele melhora tudo. Ajuda a médio prazo no controle da pressão, ajuda a melhorar o coração, a contratilidade do coração no médio e longo prazo. Então, assim, é muitos benefícios para os músculos, é muito benefício. E aí a gente fala, o ideal é você começar. Para quem não está fazendo, e aí é outra coisa que eu me questiono, assim, isso que eu me fico às vezes muito contrariado, até sem entender. Porque assim, já estamos com 1 ano e 3 meses, aí um pouco mais de 3 meses de pandemia, tem gente que ainda não começou a fazer exercício, que vinha fazendo às vezes num ritmo legal e parou e não voltou ainda. Como justificar isso agora? Como explicar isso? Como pode uma coisa dessa? Você ainda não voltou. Ah, mas eu estou com medo. Medo de quê? Se você ficar em casa, não pegar vitamina D, não pegar sol, você não fizer exercício, não se alimentar direito, ficar lá comendo, engordando, você vai ficar mais doente ainda. Aí mesmo que você vai ficar doente. Então você tem que sair sim. Tem que sair de casa, tem que se exercitar. Hoje as academias, tudo, elas estão tomando todos os cuidados com relação à máscara, ao gel, álcool gel, ao distanciamento, aos horários que são mais restritos, mas não tem desculpa. E até fazer exercício na rua. Exercício na rua, a chance de você se infectar pelo vírus aí é ridícula, não existe. Então, assim, um pouquinho de caminhada que você fizer vai fazer toda a diferença na tua vida para sempre. Então, assim, faça um pouquinho de exercício. Escolhe o que você quer fazer. Quer entrar na academia, entra na academia, pega um personal e contrata um personal. Isso está acontecendo até de uma forma agora mais frequente. Isso para os profissionais de saúde dessa área, isso é muito bom. Eles estão sendo contratados para treinar em casa, dentro de casa. Estou com medo de ir para a academia, então treino dentro de casa. Ótimo, faz em casa então. Ou então você vai para a academia, porque lá você consegue interagir com mais pessoas, ou então você faz uma caminhada na rua. Mas não deixa de se exercitar, gente. Faz um pouquinho que seja. Ah, mas eu não consigo. Começa. Faz um pouquinho. Faz 10 minutos. Começa fazendo 10 minutos. Você vai 5 para frente e 5 para voltar. E já fez. Aí no dia seguinte você faz 15. Daqui uma semana você faz 20. Daqui um mês você está fazendo 30. Daqui 3 meses você está fazendo 1 hora de caminhada. Entendeu? Então assim... E depois que você começa, no início você cansa ali, você cansa pra caramba, mas depois você começa a perceber que o teu organismo começa a gostar. A gente libera substâncias no organismo, chamadas endorfinas, que dá aquela sensação de bem-estar, você fica cansado fisicamente, mas a tua mente fica boa. E aí você começa a se animar. Seja lá qual for o problema que você esteja, quando você começou a fazer no início é mais difícil, depois quando você começa você não quer parar mais, a pessoa chega a ficar viciada. E isso traz todos os benefícios. Entenderam? E assim, se possível, o ideal é você fazer exercícios intercalar, exercícios aeróbicos, que a gente fala, que são aqueles exercícios para ajudar a queimar a gordura, né? Que é a corrida, a caminhada, é a bicicleta, é a esteira, né? Com exercícios de força. Aí é o ideal, é o cenário ideal. Exercício de força, porque aí você, além de você queimar a gordura, você aumenta a massa muscular. E lembra que eu falei que quanto mais massa muscular e menos gordura é o cenário ideal para você envelhecer.
A nossa saúde, o nosso organismo, até por volta ali dos 35 anos, 30, 35 anos, a gente está produzindo hormônios. A gente chama isso de anabolismo. A gente está num momento que está produzindo hormônios, por isso que a gente cresce, a gente tem muita saúde, muita energia, tudo. Dali para os 30, 35 anos para frente, começa a ter uma queda hormonal. E aí começa a ter uma coisa que a gente chama de catabolismo. O catabolismo ele vai aumentando, ou seja, diminui a produção de hormônios e aumenta a produção dos hormônios que ajudam no envelhecimento. E aí começa a ter esse desequilíbrio, menos hormônio anabólico e mais hormônio catabólico. E aí você vai e começa a envelhecer. Agora, se você, dependendo das tuas escolhas, da tua alimentação, de suplementação, de exercício, você começa a buscar essa questão de buscar manter teus hormônios anabólicos em alta potência e os catabólicos em menor potência, você continua mantendo a tua saúde, às vezes, por muitos anos. É o que a gente vê aí, pessoas, às vezes, de 50, 60, 70 anos inteiras, com muita saúde. Enquanto a gente vê o inverso, pessoas com 30, 40 anos que já estão com a saúde toda detonada. Entender a atividade física, então, vamos partir para o seguinte: sono, inegociável. Eu não vou nem me perder muito tempo com isso. A gente negligencia muito sono, dorme muito tarde, fica vendo série, fica vendo filme. E às vezes eu falo até por mim, às vezes eu mesmo, às vezes durmo tarde. Mas eu tenho tentado me policiar para dormir mais cedo. O sono é sagrado, gente, é o primeiro. Não tem como você ter energia, motivação, disposição para trabalhar, para fazer suas atividades, se você não dormir direito. O nosso corpo precisa descansar, nossas células precisam se renovar, se reparar nesse período da madrugada. É essencial, o nosso organismo foi feito dessa forma, Deus nos fez dessa forma, nós precisamos dormir. As pessoas que não dormem, as pessoas que dão plantões noturnos, trabalham à noite, sofrem muito por isso, porque perde muita saúde. Aumenta a obesidade, aumenta a hipertensão, aumenta estresse, aumenta a insônia, aumenta doenças aí, várias, ansiedade, obesidade, diabetes e outras doenças. Então, se você puder, sempre, se pessoas que trabalham à noite puder tentar viabilizar a possibilidade de passar para o dia, seria interessante a médio prazo, obviamente. Tá bom, gente? Bom, aí a gente entra nessa questão da suplementação, que eu sempre bato nessa tecla. Isso aí, gente, eu já falo isso bem antes da pandemia. Na pandemia, então, nem se fala. As pessoas que estão suplementando, elas estão passando muito mais inteiras pela pandemia. Eu acompanho muitos pacientes que já suplementam desde o início da pandemia, ou outros que já vinham suplementando antes, esses estão passando muito mais inteiros. Eles podem, não impede a pessoa de ter a infecção pelo vírus do Covid, mas ele passa mais inteiro, o organismo dele está mais condicionado, mais preparado para combater esse vírus e eliminar esse vírus e qualquer outro vírus e qualquer outra bactéria. E aí eu pergunto, vocês estão suplementando? Vocês estão fazendo exercício? Vocês estão suplementando? Não estou, não sei o quê. Gente, e aí assim, suplementação básica, vitamina D, não tem o que negociar. Vitamina D é poderosíssimo. Hoje já se sabe que não é mais uma vitamina, é um hormônio. A gente só não muda o nome de hormônio porque não tem como mudar mais. Já tem 50 anos que se chama vitamina D, mais de 50 anos, não tem como você mudar. Mas hoje sabe que ela é um hormônio, ou seja, ela tem um potencial de ação no organismo absurdo. Mais de 80 funções no organismo, aumenta a imunidade, um poderoso fortalecedor do sistema imunológico, diminui o risco de várias doenças, câncer, depressão, infarto, AVC, artrites, osteoporose, depressão, asma, fibromialgia, o que mais? Tem um monte, diabetes, melhora o potencial de quem está fazendo atividade física, fortalece a imunidade, diminui o risco de qualquer infecção, quando você mantém ela em níveis mais elevados, e câncer, diminui a incidência de câncer, para quem faz o uso da vitamina D e mantém ela em níveis mais elevados, acima de 60 nanograma por ml. Então, assim, não tem o que negociar, isso já tinha um monte de estudos antes, gente. É que a gente vê uma indústria, uma mídia, uma indústria que fica falando contra porque quer atrapalhar, quer prejudicar, porque isso não tem interesses para eles divulgar positivamente isso. Mas os estudos científicos, principalmente estudos internacionais, falam um monte da vitamina D, e a gente vê isso claramente no consultório também. As pessoas que estão com nível de vitamina D lá de 60, 70, 80, às vezes não tem nem sintomas do vírus, ou quando tem, são sintomas muito leves, entendeu? Então, isso aí não tem uma coisa para você ficar negociando, gente. Quem não está usando vitamina D agora é um crime. Quem ainda não está usando e não está repondo de forma correta é um crime. E assim, não adianta usar doses baixas, tem que ser doses mais altas. Há risco de intoxicação.
é ínfimo, é muito pouco, muito baixo o risco. Só se você usar doses muito altas durante muito tempo, aí também não é. Mas não é essa a intenção. O que eu estou falando é você usar, suplementar e procurar ter um médico e tentar manter ele naquela faixa, entre 60 e 100 nanograma por ml. Se estiver baixando aquilo, tu aumenta um pouquinho. Se estiver passado muito, você diminui. Simples assim. Não tem como negociar isso. Aí a gente entra na questão do zinco, que também já é comprovadamente ajuda na prevenção, porque diminui a replicação do vírus, principalmente nos primeiros dias. Aí entra na questão da vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Aí tem vários, gente. Tem a quercetina, tem a cúrcuma longa, tem vários, o chá verde, tem várias substâncias que ajudam o próprio magnésio. Tem um monte de substâncias que ajudam a fortalecer a imunidade e melhorar a tua saúde. Então não tem que você ficar negociando isso, gente. Ah, mas eu busco isso na minha dieta. Busca mesmo? Tem certeza? E outra, demanda nossa é muito alta de nutrientes essenciais, de vitaminas e minerais, por conta do estresse, por conta do nosso dia a dia, a nossa correria, a nossa vida hoje é muito mais veloz, muito mais correria do que na época dos nossos avós, bisavós. Então a demanda é muito mais alta e você não consegue na alimentação buscar todos os nutrientes na necessidade, na quantidade que o teu organismo precisa diariamente. E por mais que você faça uma alimentação muito correta, você não consegue fazer isso todos os dias. Então a suplementação é essencial, gente. Não tem como. Para prevenir qualquer doença. Então não tem como negociar isso mais. Essa combinação, eu sempre brinco, esse pilar, é como se você imaginar uma mesa com 4 pés. É exercício, é dieta, é suplementação e um sono adequado, um gerenciamento do estresse. Se você tiver esse controle, tua vida já vai muito longe. Você já vai ter saúde para muitos anos. Hoje a gente fala muito de longevidade e idade biológica, que é o quanto que você cuida da tua saúde com relação a isso, exercício, dieta, sono adequado e a suplementação. A tua idade biológica está às vezes muito menor do que a tua idade cronológica. Quantos anos você tem? Às vezes você está com 50 anos com uma idade biológica de 35, a tua célula miocárdica lá do coração com 35 anos. Eu peguei esses dias um paciente assim. Ele estava com 70 e poucos anos e a idade coronariana dele lá no exame mostrou 38 anos. Mas por quê? Porque ele faz as escolhas corretas, ele cuida da saúde dele. Isso é possível para qualquer um, gente. Tá bom? Então nessa questão da suplementação não negociem isso, tá? Aí vamos entrar um pouquinho, eu vou deixar a questão do estresse para o finalzinho, mais para o final, a parte de ansiedade, eu vou deixar um pouco mais para o final, tá? Aí a gente entra nessa questão do tratamento em si, né? A gente sabe hoje, é uma coisa também que não tem muito o que discutir, dos benefícios da IVM, eu não vou nem falar a droga, mas vocês todos já sabem qual é, porque senão é capaz até de bloquear a gente aqui, mas a IVM é uma medicação que já está no mercado há muitos anos, é comprovadamente eficaz para prevenir, na prevenção, usando como prevenção a cada 15 dias, né, 2 dias seguidos, você consegue prevenir a replicação do vírus, o risco de evolução para a forma grave, né? E aí quando você está com a infecção, seja lá qual for a cepa, a gente sabe que tem cepas mais agressivas, mas não importa, importa é o que você está fazendo antes e quando começam os sintomas ou quando você começa a ter o diagnóstico. Não pode perder tempo, quanto mais precoce você começar a tratar a doença, isso para qualquer doença. Por que essa doença agora está sendo diferente? Você vai esperar 5 dias, uma semana para começar a correr atrás e tratar? Então você tem que sim fazer um tratamento imediato, uma terapia precoce, você tem que sim entrar com medicamentos e hoje tem várias medicações que ajudam a diminuir o risco da replicação, da multiplicação viral. Então vale a pena sim você manter ali nos primeiros dias um tratamento eficaz, correto, agressivo, com tudo que você puder fazer para diminuir a replicação do vírus, para que ele não atinja o teu pulmão, não desencadeie aquela cascata inflamatória tão acentuada, tão agressiva. E mesmo se acontecer, vai acontecer de uma forma mais branda. Então não é que esses medicamentos vai curar 100%, vai ser 100%, não existe 100%. Mas eles vão sim ter eficácia, isso já está mais do que comprovado. E por mais que tenha os do contra que fica falando que não tem comprovação, cada vez mais está aparecendo aí os estudos para comprovar, gente. E assim, se não tivesse comprovação, gente, sinceramente, você acha que os médicos que estão desde o início tratando, fazendo essa terapia precoce, vocês acham que eles iam estar prescrevendo ainda? Eles têm as experiências próprias deles, eu tenho a minha experiência própria. A mortalidade desses médicos que estão tratando terapia precoce é muito, muito baixa, muito baixa.
Então, assim, tu acha que o cara vai ficar discutindo com as pessoas que falam que não funciona, se ele vê diante dos olhos dele, no consultório dele, no dia a dia dele, nas experiências dele que funciona? Independente, nem que não tivesse exame nenhum, nem que tivesse comprovação científica nenhuma. O que a gente vai ver é o que a gente são o que a gente chama de estudos observacionais. É o que a gente vê no dia a dia. E a autonomia do médico é crucial nesse período. Porque ele pode sim, de acordo com o paciente, fazer o tratamento. O paciente não quer fazer, não quer usar a droga tal, XYZ, não tem problema, não usa. Mas saiba que você está sob um risco um pouco maior. Cada um tem o direito de recusar ou querer, né? Mas você tem que ser bem informado. A grande diferença nessa pandemia é a informação, né? A Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento, por falta de informação. Porque a gente fica igual uma barata tonta, perdida. Tem uns falam que funciona, outros falam que não funciona, fica sem saber o que fazer. Mas vai pela confiança no teu médico e vai pelos números, pelos estudos que estão mostrando aí e pelas experiências desses médicos que estão indicando. Então, assim, a IVM lá que eu falei, a HCQ lá, que também é outra droga que foi demonizada, infelizmente, mas que tem benefícios já comprovados. Ah, mas causa problema de arritmia. Gente, isso é ridículo. Eu sou cardiologista, não tive um caso de arritmia porque eu usou essa medicação. E posso perguntar para qualquer desses médicos aí que estão tratando se tem algum relato de arritmia. Não tem, isso é uma conversa, isso é ridículo. A mesma coisa a outra lá, a IVM causar problema no fígado. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo, já está no mercado há mais de 50 anos. É ridículo essa questão de falar que elas causam problema de fígado. Enquanto que a gente usa um monte de medicamento que pode sim causar problema de fígado, como paracetamol, por exemplo. E aí que é muito mais perigoso. A gente toma um antigripal aí, às vezes, toma 3, 4 vezes ao dia, o risco de causar problema no fígado é muito maior. E a gente não se dá conta. Tá bom? Então essa questão também, vamos encerrar nisso. Já está mais do que batido, mas você é livre para fazer as suas escolhas. Bom, aí a gente entra na questão das vacinas, que também é outra polêmica, a questão das vacinas. Gente, as vacinas, não tem como a gente falar contra, né? Assim, é ridículo. Eu sou totalmente contra aqueles caras que falam que tem que vacinar todo mundo, como sou contra aquelas pessoas que falam que não vai... Não é que eu sou contra, mas cada um é livre para fazer o que quiser. Que não vai se vacinar também. Assim, não pode vacinar ninguém. Não é isso. Está totalmente errado, esses extremos. As vacinas, elas vieram para ficar, não tem como. Isso aí, com várias doenças que a gente tem aí, desde sempre, que tem as vacinas lá que ajudam a diminuir, que foram doenças que foram erradicadas, que vai discutir o quê? Né? O que se discute hoje com essas vacinas é porque elas são vacinas recentes, novas, foram feitas em tempo recorde. E aí o medo que se existe com relação às consequências delas para o futuro. Então, assim, a vacina é essencial para que essa pandemia acabe de uma vez. Né? Uma vez que as pessoas estejam imunizadas por conta de ter tido já o contato com o vírus, ou estejam imunizadas porque foram vacinadas, pronto. A hora que a maioria das pessoas estiver vacinada, seja de uma forma ou de outra, essa pandemia acaba. E assim, vou falar uma coisa para vocês, que vocês já devem saber, mas só para a gente reforçar, a Europa lá, os Estados Unidos, quando começou lá, levou mais ou menos aí 3, 4 meses para chegar aqui, vamos botar assim, né? Para que chegasse daquela forma mais acentuada, que a gente começasse a ter os relatos de pessoas que estavam se infectando. Mais ou menos, vamos botar uns 4 meses. A gente já vê hoje, dia 4 de julho de 2021, a gente vê que lá na Europa, praticamente a situação está assim, está sob controle. Eu assisti um jogo agora esses dias aí da Eurocopa, 70 mil pessoas no estádio lá na Hungria, lá em Budapeste. E ninguém de máscara e estava tudo certo, ou seja, todo mundo já está imunizado, todo mundo já foi vacinado, isso aí. Mas a sensação que dá é que a situação está sob controle, ou seja, não está uma situação descontrolada que está morrendo a humanidade, o caramba, não é isso. Então, se a gente considerar esses 3, 4 meses aí que levou para chegar aqui, e que agora o nosso país está aí acelerando as vacinações, a gente vai, e muita gente também já pegou, a gente entende que daqui mais 2, 3, 4 meses a situação vai estar sob controle, vai acalmar. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência nessa questão. Aí com relação às vacinas, pontualmente falando, gente, vou colocar de uma forma assim, bem tranquila. Assim, tem os estudiosos aí, tem vários médicos aí bem experientes que falam de uma forma com muita propriedade sobre isso. Eu vou pontuar rapidamente. Mas as vacinas, assim, a Coronavac veio primeiro. Hoje a gente sabe que a Coronavac é a vacina mais segura, vamos colocar assim, com menos efeitos colaterais, com menor risco de efeitos colaterais a médio e longo prazo, porque é uma vacina já conhecida, uma vacina já
que já se usava antes no sentido assim, a forma como de fazer a vacina. Então, ela é mais segura, apesar de que a eficácia dela não é tão boa, mas dá alguma eficácia. Então, eu tenho que, vamos dizer assim, não é que você vai ficar satisfeito, mas se dá alguma eficácia, relatos de 50%, até 60%, alguns falam de se pegar mais idosos, chega a menos de 50%, mas dá alguma proteção. Se você considerar todos os outros cuidados que você está mantendo mais a vacina, você está se protegendo mais também. E depois isso aí vai ser discutido, se vai ter uma terceira dosagem para aumentar a eficácia dela, ou se vai ter que considerar de revacinar com uma outra vacina. Isso ainda está em estudos. É tudo muito novo, gente. Mas o fato é que ela tem essa questão da segurança ser uma das mais seguras. Aí tem a outra, da AstraZeneca, que tem uma eficácia maior do que a Coronavac, mas alguns efeitos colaterais. As pessoas têm reclamado muito nos primeiros dias de que toma vacina, de dar muito mal-estar, sintoma, febre, muita dor e aquela coisa toda. Tem alguns relatos de trombose, risco de trombose, principalmente em mulheres. Então, assim, para quem tem um risco aumentado de trombose, de repente não é a melhor opção essa vacina da AstraZeneca. Mas é uma vacina muito boa também. Ela é feita a partir do adenovírus. Aí é como se você fosse colocar uma roupagem do coronavírus no adenovírus. E por conta disso, acredita-se que seja, pelo próprio adenovírus, acredita-se que seja a causa desses sintomas aí, desses efeitos colaterais que aparecem. Mas são efeitos colaterais, na maioria das vezes, brandos, e também não é motivo da gente fazer estardalhaço, né? E tem a da Pfizer, né? Vamos colocar essas três, são as principais aí, agora está chegando da Johnson & Johnson, a Janssen, né? A da Pfizer, ela é considerada mais eficaz, dá mais de 80%, mais de 70% na primeira dose, mais de 85%, 90% na segunda dose. É a mais eficaz, menos risco de efeitos colaterais também, embora tenha relatos, que ainda precisa ser avaliado melhor, relatos de aumento de casos de miocardite e pericardite. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. A gente tem que entender o seguinte, as vacinas são necessárias, as vacinas são importantes, mas você tem que saber aonde que você está pisando, qual vacina que você está tomando, os riscos, os efeitos. Não tomar de qualquer jeito, falar qualquer vacina, me dá qualquer vacina, a vacina é melhor que está dentro do meu braço. Não é assim, calma. Por isso que eu falo que tem que ter um pouco de cautela. Eu, por exemplo, não me vacinei, não tenho intenção de me vacinar por enquanto, não fico incentivando isso. Cada um faz o que quiser da sua vida. E não estou falando também que eu não vou me vacinar. Pode ser que eu venha me vacinar lá na frente, né? Mas o que eu quero dizer é que eu quero esperar. As pessoas que foram com muita sede ao pote, agora ficaram meio que sem opção. Por exemplo, na minha classe, que é a classe médica, se vacinou logo no princípio, e com a Coronavac, e agora está vendo que a Coronavac não é tão eficaz quanto a Pfizer. E agora vacina com a Pfizer, como é que fica isso aí? Vai misturar vacina? Ainda não tem nada de estudos mostrando que pode misturar vacina, que não tem problema nenhum, e aí? Então, assim, quem teve paciência de esperar, de repente vai poder escolher, quem está tendo a paciência de esperar, de repente vai poder escolher melhor qual vacina vai tomar. Na questão que a pessoa é grupo de risco, tá? É grupo de risco alto para complicar, não tem muito o que esperar, não dá para a gente esperar. Agora, quem não é grupo de risco, eu tenho orientado. Se você puder esperar, espera. Toma todos os outros cuidados, usa lá a medicação profilática, toma todos os cuidados, usa vitamina D, zinco, vitamina C, toma todos os cuidados, que eu já falei aqui agora há pouco. E espera um pouco, que aí depois você consegue escolher melhor qual vacina que você vai querer tomar. Então é uma forma bem tranquila, né? E a gente vai vendo, às vezes hoje a gente pode falar que a da Pfizer é a melhor. A da Janssen também tem se mostrado aí bem eficaz, né? E a da Janssen tem a vantagem de ser uma dose só, dose única. Mas a da Pfizer, mostrando ser mais eficaz, mas a gente não sabe. Hoje ela é mais eficaz, mas daqui a 6 meses, 1 ano, a gente só vai saber depois. Porque, infelizmente, a gente está vendo isso no tempo real. O mundo real é diferente do que vem se falando. No mundo real, a gente vai vendo o que vai ser a vantagem, qual é a melhor opção. Aí o pessoal pergunta, e quem já teve o Covid pode vacinar ou deve vacinar? Eu, particularmente, tem muitas opiniões aí, gente. Eu, particularmente, acho que se você pegou, você está imunizado. A gente tem uma imunidade adquirida. O teu organismo adquiriu a imunidade. O vírus foi lá, produziu anticorpos do teu organismo, você está protegido. A dúvida é quanto tempo que isso dura. Tem alguns estudos que falam que dura 1 mês, tem outros que falam 3 meses, outros falam 6 meses, outros falam 1 ano. Entendeu? Então ainda é muito cedo ainda para você poder falar de forma muito firme o tempo da imunidade que você adquire quando você adquire a imunidade pela infecção. Por isso que as pessoas acabam vacinando, mesmo depois de ter tido a infecção. Mas pelo menos 30 dias tu tem que aguardar, gente. Alguns consideram pelo menos 3 meses.
que você tem que aguardar, porque ali 3 meses você está com a tua proteção já própria, pelo menos 3 meses, né? Então, nessa questão das vacinas, gente, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa nova, mas assim, tem que vacinar, infelizmente, não tem outra opção, não tem como você não vacinar, porque quando tiver a maioria das pessoas vacinadas, a gente vai estar livre aí dessa pandemia, a maioria das pessoas que já tiveram a infecção ou já foram vacinadas, a gente vai estar livre disso aí. Né? A gente já tem relatos de que os idosos, né, que já foram os mais vacinados, apesar de que a gente tem casos que eles são reinfectados e às vezes até evoluem mal e morrem, a grande maioria dos idosos não estão mais nas UTIs, graças a Deus. Eles estão mais protegidos. Nas UTIs ainda estão cheias, mas são mais pessoas jovens agora. Então é sinal de que essa vacina, mesmo sendo a Coronavac, tem eficácia sim, tem ajudado a proteger os nossos idosos. Né? Então, essa questão da vacina eu queria pontuar dessa forma aqui. Bom, e aí, gente, o que eu quero colocar para vocês? Na questão da ansiedade, do estresse, da depressão, dos sintomas de síndrome do pânico. Infelizmente, a gente, desde o início da pandemia, a gente tem visto, isso é a doença, já era, né? A doença do século, né? A questão dos transtornos neurológicos relacionados à ansiedade, estresse, porque a nossa vida é uma vida corrida, a nossa alimentação, infelizmente, a maioria não é boa, né? É como eu falei antes, não fazemos exercício a maioria das pessoas e acaba que a gente fica ansioso, a gente acaba desenvolvendo distúrbios endócrinos, metabólicos, hormonais, problemas de tireoide, que causam muita ansiedade, né? Desequilíbrios hormonais que geram ansiedade. Às vezes a pessoa ela simplesmente não consegue controlar o que ela está sentindo. Você pega um paciente com síndrome do pânico, é impressionante, ele não tem controle do que ele está sentindo. Não adianta você falar que você não precisa ficar assim, não adianta, gente. E assim, 2 coisas que eu quero colocar aqui na questão da ansiedade, do pânico, da depressão, do estresse. Primeiro, é que a gente tem que tomar cuidado para não ficar se intoxicando de remédio. Né? Por quê? Porque a gente vê também um lado assim, extremo, que é aquelas pessoas, às vezes pessoas jovens, que estão um pouco ansiosas, que de repente daria para você resolver mudando um pouquinho teus hábitos de vida, que é o que eu já falei um pouco antes, fazendo um pouco de exercício, aquela coisa toda, talvez usar algumas substâncias, alguma suplementação mesmo, algumas substâncias naturais, né? Existe um monte de opções aí, né? E evitar às vezes não tem necessidade de você já entrar com medicamento de cara. Calma, às vezes tem que olhar se precisa mesmo. Até porque esses medicamentos, se você precisar entrar, vai ter que entrar por um bom tempo. Não adianta você achar que vai tomar ali 1 mês, 2 meses. Aí vai ter que tomar um bom tempo. Mas eu vejo muitos jovens se intoxicando, não sei se é exagero que eu vou falar, mas assim, tomando 2, 3 medicamentos, 4 medicamentos para ansiedade, para pânico, para estresse. Porra, mas eu fico pensando, caramba, na época dos meus pais, dos meus avós, será que era assim? Não era. Não era. Os jovens não tomavam esses medicamentos. Por que é assim agora? É justamente isso. A nossa vida é uma correria, a gente se procura sarna para se coçar. A nossa vida podia ser um pouquinho mais desacelerada, vamos dizer assim, um pouquinho mais de boa, mas a gente não consegue. A gente bota um ritmo de vida, trabalho e correria, porque quer ganhar dinheiro, porque quer ter sucesso e o caramba, e você perde a tua saúde. O que adianta? Você chega lá na frente, você está com dinheiro e doente, aí você gasta tudo que você juntou nas doenças que você adquiriu pelas tuas más escolhas. O que adiantou? Então assim, tem que botar na balança, gente, bota na balança isso. Às vezes eu preciso desacelera. Um período da minha vida eu vi que eu estava dando muito plantão à noite, muito plantão no final de semana, que eu estava me estressando, estava começando a ficar de mau humor, estava começando a ficar mal, não estava conseguindo fazer exercício, minha alimentação tinha piorado, eu estava começando a pirar. E aí eu falei, não, eu preciso desacelerar, mas eu vou ganhar menos. Não importa, eu ganho menos, mas vou ter saúde. Então isso é uma coisa que a gente tem que sim considerar. Isso aí não adianta eu falar para você, não adianta o teu marido, a tua esposa falar isso para você, tua mãe. Você que tem que ter essa consciência de falar, eu preciso desacelerar. Eu preciso priorizar o que é o mais importante. O que a gente está, essa confusão toda que a gente está vivendo hoje? Porque a gente está confundindo muito o que é prioridade na nossa vida. As coisas mais importantes está deixando meio de lado e as coisas menos importantes está colocando lá num patamar muito importante. Meu trabalho é a minha vida. Pô, mas será? Aí você trabalha igual um louco e depois fica doente?
Que sentido tem? Isso aí você acaba com um problema com a tua esposa, com o teu marido, e aí você acaba depois, vira uma confusão na tua casa, teus filhos, e aí depois você acaba se separando, e o que adiantou? Então, assim, eu tenho até uma frase que eu ouvi uma vez que eu não esqueço mais, não há sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Não tem. Se você não tem paz na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, para refletir. De repente eu preciso desacelerar, eu preciso parar o que eu estou fazendo, ficar um pouco mais com meu marido, com a minha esposa, eu preciso me dedicar um pouco mais à minha família, cuidar um pouco mais dos meus filhos estão se perdendo, eu preciso ficar um pouco mais com eles. Você tem que começar a refletir essas coisas, gente, porque que isso é prioridade. Isso é o que a gente está vendo, uma bagunça nisso aí. A gente misturou tudo, virou uma confusão. Então, assim, o que é mais importante na tua vida? É uma coisa que você tem que se perguntar, o que é mais importante na minha vida? Né? E aí a gente vai entrar já nessa questão de Deus, porque Deus é fundamental na nossa vida. E muita gente está levando Deus com uma forma muito superficial. Está colocando Deus como se fosse um gênio da lâmpada que eu vou acessar ali daqui a pouco para pedir um desejo para Ele. Não é assim, Deus é muito maior para nós do que um gênio da lâmpada, ele é tudo para nós. E ele tem que ser a referência maior da nossa vida para a gente começar a organizar a nossa vida, começar a organizar o resto. Né? Então, nessa questão da ansiedade, infelizmente, recentemente, eu recebi no consultório um paciente comentando que a esposa dele tinha cometido suicídio, e depois um outro falou que um parente dele também tinha cometido suicídio. Olha que tragédia, gente, olha que tragédia. E a gente, infelizmente, nesse período da pandemia, aumentaram muito os relatos de suicídio, de feminicídio, de separações, divórcios, de marido batendo na esposa, de agressão contra os filhos. Infelizmente, porque está uma bagunça na vida dessa pessoa e ela não tem o principal, a prioridade, que é Deus na vida dela. Porque se você tem Deus, você muda completamente o foco, completamente a visão, o ponto de vista. Você tem Deus, você fala, eu estou no meio de uma tempestade, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Muda completamente o foco, gente. Então, essa questão da ansiedade, da depressão, voltando aqui rapidamente, do estresse, é lógico que eu falei aqui que tem pessoas que às vezes tomam medicamentos sem ter necessidade e tem outro extremo. Tem aquelas pessoas que precisam tomar realmente, que a coisa está tão descontrolada, que elas precisam sim de medicamentos e elas às vezes querem insistir e ficar tomando uma coisa mais simples, uma suplementaçãozinha mais simples, uma coisinha mais simples, ou elas acham que dão conta de controlar o estresse e a ansiedade dela. E eu não estou nem tocando, que isso aí eu vou só pontuar, mas é uma coisa óbvia, né? Cigarro, álcool, drogas, isso aí você acaba de ferrar com a tua saúde mesmo. E o álcool em excesso, né? Não sou contra a bebida alcoólica, sou contra o exagero. E a gente tem visto muitos exageros aí nesse período de pandemia com relação ao álcool e outras questões, tá? Mas nessa questão da ansiedade, nós precisamos organizar a nossa vida. E tem sim pessoas que precisam de medicamentos. Recebi uma paciente esses dias, ela falou, eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu não consigo. Então, assim, eu quando vi, eu estou lá ansiosa, eu já estou pilhada, eu não consigo, eu chego num local que eu tenho que chegar 4 horas da tarde, eu chego 3 horas, 2h30. Assim, por um lado, tem situações que você tem que medicar sim. Por outro lado, você tem a tua responsabilidade própria de você botar limite. Você mesmo fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou. Igual um cliente meu falou uma vez, que eu achei fantástico. Ele mesmo já tinha diagnóstico de síndrome do pânico. Ele mesmo falou, quando começou os sintomas, ele mesmo começou a falar para ele, ó, para, não vou dar corda para você não. Ele mesmo falando para si mesmo, não vou dar corda para você não, vai parar. E ele falou, eu não vou sentir mais isso, pode parar, não vai começar não. E ele mesmo estava começando a sentir aquelas batedeiras, aquela sensação de morte, aquelas coisas todas da síndrome do pânico. Ele mesmo falou para ele, falou, não, você pode parar. Eu não lembro agora nem o nome dele, mas ele falou, você vai parar, eu não vou ter isso, não vou dar corda para você não. Pode parar que eu não quero saber de ter esse sintoma não. Ele mesmo se limitou ali, ele mesmo conteve o pânico dele. E depois de alguns minutos ele estava se sentindo melhor, sem precisar de medicamento, de nada. Quer dizer, a ansiedade, o pânico, tem a questão química da coisa? Tem a questão de você ter que entrar com medicamento? Sim. E tem a questão que você tem que tomar atitudes para evitar os fatores estressores, os fatores que aumentam a ansiedade. Porque às vezes a gente procura também coisa que deixa a gente mais ansioso. A gente procura os motivos. Aí também não adianta. Então, a gente precisa ter sim
colocar limites, a gente precisa identificar os fatores que estão causando estresse na nossa vida, que estão nos deixando mais ansiosos. Por exemplo, hoje, no período da pandemia, ficar ouvindo notícia de desgraça. Se você só ficar ouvindo notícia de desgraça, você está alimentando a tua ansiedade. Como é que você quer ficar livre de remédio se você fica alimentando a tua ansiedade? Só fica ouvindo notícia ruim. Tem os dois lados. Você quer ficar ouvindo notícia ruim, morte, desemprego, essa coisa, tem aí. Você vai numa grande mídia aí, você consegue isso aí, você se alimenta disso e depois você quer se jogar do 10º andar do prédio. Né? Agora, você pode sim, no meio de uma pandemia, fazer coisas que desestressam. Ouvir um louvor, ouvir uma pregação, pegar um bom livro, fazer um pouco de exercício, encontrar um amigo, bater um papo, brincar com teus filhos. Isso desestressa. Dormir cedo. Então, assim, são coisas simples, básicas, que a gente muitas vezes não faz, nem o básico. E aí nessa questão, gente, colocando esses extremos até de questões de suicídio, infelizmente, acontecendo, nós temos que sim buscar essas pessoas, ajudar quem estiver próximo de pessoas assim, tem que ajudar, pedir para ela procurar um profissional, procurar um especialista, um psiquiatra, um neuro, um especialista, um psicólogo, um psicanalista, porque eles são os profissionais que vão ajudar nesse sentido de ajudar você a superar isso. Principalmente psicólogos e psicanalistas cristãos, porque eles vão colocar o principal, que é Deus. Deus tem que estar acima de tudo, gente. Não adianta a gente querer achar, nós somos seres humanos extremamente cabeçudos e teimosos de achar que a gente consegue viver a nossa vida sem Deus, ou viver com Deus, viver Deus de uma forma superficial. A gente tem visto isso no meio da pandemia. Isso é uma coisa que está claro, eu tenho visto isso muito. Nessa pandemia, as pessoas que estão mais focadas em Deus, as pessoas que no meio da pandemia buscaram mais a Deus, buscaram mais uma leitura da palavra de Deus, a Bíblia, buscaram mais oração, jejum, buscaram mais pessoas de Deus para dar conselhos bons, né? Essas pessoas pegaram louvor para ler, pegaram pregação, se alimentaram de coisas espirituais de Deus. Eu não estou falando de religião, gente, não estou falando de religião, igreja, não estou falando nada disso, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando do teu relacionamento com Deus. Uma vez teve uma pessoa que falou para mim assim, você fica misturando nas tuas lives, fica falando de medicina e depois você fala de Deus, mas como que eu não vou falar, gente? Como que eu vou separar o meu corpo da minha alma, do meu espírito? Nós somos seres espirituais. Se você acha que você não é espiritual, que você é só carnal, você tem muito que aprender ainda, gente. Você está muito perdido aí mesmo, aí é por tua conta. Se você acha que não tem Deus, ou se você acha que Deus é só eu vou consultar Ele quando precisar, então você está muito perdido, porque aí é por tua conta. Se é por tua conta, a prova está aí que a gente não dá conta, que nós somos limitados, que nós somos muito finitos. Tanto é que as pessoas estão morrendo aí, e você fala, como é que a pessoa morreu? Morreu. É isso. E para aquelas pessoas que não são cristãs, que não creem, aí acabou mesmo, não tem muito o que fazer. Entenderam? Então, assim, a gente tem que aprender a colocar as prioridades na nossa vida. Isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, tá? Aprendi há pouco tempo. E tenho tentado colocar em prática. Minha vida está sendo uma bênção para mim. Porque, assim, o que é prioridade? Minha vida é Deus. Minha vida é Deus, minha vida pertence a Ele, eu pertenço a Ele. E eu aprendi, eu vou colocar isso na minha vida para sempre agora. Eu tenho que ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde fisicamente, organicamente, parte hormonal, tudo isso aí. Mas eu tenho que levar a palavra de Deus também, porque é o principal. Porque não adianta a pessoa estar com a saúde física boa, mas não tem um Deus que é a rocha firme. Porque no meio de uma pandemia, por mais que você esteja com saúde, se você não tiver a rocha firme, que é Jesus Cristo, que é Deus, como é que você vai se apoiar? Em quem você vai se apoiar? Né? A própria Bíblia ensina, maldito homem que confia no outro homem. A gente está falando aí de questões políticas, tudo. A questão das políticas, a gente tem que procurar seguir pessoas que tenham os princípios bíblicos, os princípios cristãos, independente de quem seja. Não quero nem entrar nessa questão política aqui, mas a gente tem que buscar as pessoas, e aí vai vir depois aí novas eleições, tudo, a gente tem que procurar votar nos nossos governantes, aqueles que têm um princípio cristão, princípios bíblicos, palavra de Deus, que aí sim vai abençoar a nossa vida, vai cuidar de nós de uma forma decente, direita. E não essas pessoas muitas vezes que estão aí, que só querem ver o circo pegar fogo, só querem o caos,
só querem interesses, só querem poder, dinheiro, status, estão totalmente contaminadas, totalmente cegas, totalmente distantes de Deus. A gente vai botar nossas fichas de pessoas que estão distantes de Deus. Então, nós temos que buscar a Deus, Ele tem que ficar em primeiro lugar na nossa vida, gente. Eu estou falando isso como médico. Uma coisa maravilhosa que tem acontecido, que eu tenho visto, são os médicos orando, pedindo oração, médicos orando dentro dos hospitais, nas UTIs, médicos se ajoelhando, botando o joelho no chão e pedindo a Deus pela vida dos pacientes deles. Isso não tinha, gente, a gente não viu isso não, era raro, olha, era muito raro. Agora não, agora a gente tem visto, finalmente. Essas pessoas, elas estão se humilhando, elas estão percebendo que são finitas, que são limitadas. Nós médicos somos limitados. Eu não sou o dono da verdade, não. Você não precisa seguir a mim, não, você tem que seguir a Deus. E você tem que seguir as pessoas de Deus. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você foge de mim. É assim, simples assim. Então Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Depois é a nossa família. Como é que você bota o teu trabalho na frente da tua família? É a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, é os nossos filhos. O que adianta eu ser famoso? A gente vê isso aí direto. Eu ser famoso, o cara famoso, o famoso se matou, tomou droga e se matou, tinha depressão, o famoso de overdose morreu. Pô, a gente cansa de ouvir isso aí, gente. Por quê? Porque o dinheiro não traz a felicidade, não traz a paz. A Bíblia fala, a paz que excede todo o entendimento. Quando a gente coloca Deus dentro da nossa vida, quando o Espírito Santo toca nosso coração e começa a viver em nós, quando Cristo vive em nós, muda completamente. Você tem paz no meio de uma pandemia. Você tem paz, você tem tranquilidade, você fica preocupado, você fica assustado, não tem como. Você está vendo as pessoas morrendo, você fica preocupado sim. Você tem medo de que aconteça com seus filhos sim, mas você tem um Deus que prometeu, e Ele nunca descumpriu uma promessa que Ele fez, Ele prometeu que vai cuidar da gente. O Cristo prometeu. Tem uma passagem na Bíblia que fala, crê em mim. Crê em mim. O próprio Cristo fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Mas a gente está vendo gente morrendo. Tá, mas o próprio Cristo falou que nós vamos viver onde a gente vai viver muito melhor do que aqui, gente. É muito melhor. Então, assim, essas pessoas que já foram, que já morreram, que estavam em Cristo, elas já estão muito melhor que nós. É que a gente não tem, infelizmente, a gente não tem como dar uma olhadinha lá para ver, mas a gente confia na palavra que diz que lá não tem sofrimento, não tem violência, não tem pandemia, vírus, não tem político corrupto, não tem nada disso. Então a gente tem paz. Nós temos paz no meio de uma pandemia. A Bíblia ensina também, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. A gente tem que se alegrar no Senhor. A gente tem que se alegrar no sentido de que no meio da pandemia, com tanta tragédia, a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem pessoas próximas a gente que nos amam. A gente tem que aprender a agradecer mais, gente. Agradecer, gratidão. Agradecer sempre. E eu estou falando tudo isso, gente, por quê? Porque quando você coloca isso dessa forma, começa a organizar as prioridades, muda completamente. Muda completamente. Não vai ser essa pandemia que vai derrubar a gente. A palavra ensina também, em Cristo somos mais que vencedores. Nem nada, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala um monte de coisa, então por isso que eu falo assim, e eu tenho às vezes feito isso dentro do consultório até, né? As pessoas assim estão tão ansiosas, desesperadas, depressivas e sem motivação na vida, sem nada. O que eu falo para ela? Vai na palavra. A palavra de Deus ela tem mais de 2000 anos, mas ela é muito atual, gente. Todos esses problemas que a gente vê aí no dia a dia, essas discussões que a gente vê no dia a dia, está lá na palavra, vai ver lá. Educação de filhos, situação, relacionamento marido e mulher, está lá. Por que a gente dá tanta cabeçada? Por que a gente é tão cabeçudo, tão teimoso e faz tudo errado? Porque a gente acha que a gente dá conta de viver sem Deus, ou viver com Deus à margem. Aí não adianta, gente. A gente tem que colocar Deus dentro da nossa vida, dentro da vida da nossa família. Nós homens temos que orar pela nossa família, pela nossa esposa, orar com ela, orar com os filhos, colocar valores de reino para eles. E aí quando você tem tudo isso, gente, aí não tem vírus, não tem pandemia, não tem nada disso que vai afetar a gente. E eu estou falando isso, eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Mas, gente, tome uma iniciativa, busque a Deus, hoje mesmo, ajoelha e pede, Deus, assume o controle da minha vida. Minha vida está uma bagunça, minha vida está uma zona,
eu estou depressivo, eu estou desmotivado, não tenho motivação para nada, eu estou em crise, minha parte financeira está uma zona, eu preciso de ti. Simples. E aí ele mesmo vai começar a cuidar de você, vai pegar, vem cá, meu filho, eu vou cuidar de você. E aí começa a mudar tudo, gente. Eu falo isso pela minha vida, eu sou um testemunho vivo disso. Minha vida era uma bagunça, uns poucos anos atrás. E hoje, graças a Deus, está em ordem, e eu tento sempre, porque a questão ali é uma coisa diária, é espírito e carne. A carne, ela quer prazeres, ela quer outras coisas que são do mundo. Já o espírito, ele quer buscar Deus cada vez mais. Quem que você está alimentando na tua vida? Qual é o lobo que você está alimentando? É o espírito? É o ser espiritual teu ou é o teu ser carnal? Isso a gente tem que pensar, gente. Então organize essa questão, a sua vida. Organize a sua vida espiritual. Busque mais a Deus. Porque você buscando mais a Deus, você consegue passar por essa pandemia, passar por esse vírus. Depois pode ser que apareça uma outra cepa, que se dane a outra cepa. Daqui a 2 anos aparece um outro vírus, que se dane outro vírus. Daqui a 3 anos aparece um político corrupto que quer ferrar com a gente, não importa, nós estamos em Deus. E nem a morte, nada, nem a vida vai nos separar do amor de Deus. Então a gente tem que ter fé. Muita gente, e aí eu volto a dizer, eu não estou falando de religião, nem de igreja. Não importa se é católico, se é evangélico, o que é. Eu estou falando de cristão. É gente que crê em Deus e em Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas, elas têm que viver isso. Não adianta você falar da boca para fora. Eu era muito assim, eu era muito da boca para fora. Não adianta, a gente tem que viver isso. Colocar Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso ministério de vida, da nossa casa, do nosso trabalho, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a honra e glória do Senhor. Tudo que você for fazer, você faça com excelência. Faça o melhor, dê o melhor. Ah, mas fulano não reconhece. Não importa, você está fazendo para Deus. Deus reconhece. Se você faz para Deus, você está dando o teu melhor. Ah, mas não está sendo suficiente, mas você está dando o teu melhor. Não importa, as pessoas vão perceber, vão agradecer, e aí elas vão olhar para você e falar, nossa, mas eu quero isso para mim. Então a gente tem que ser luz. A Bíblia ensina isso, a gente tem que ser luz nesse mundo de trevas. Tantas maldades, tanta gente ruim que a gente tem visto também nessa pandemia. E aí a gente consegue ver que nós temos a responsabilidade de ser luz nesse mundo. Tá bom, gente? Então, assim, eu não queria me alongar tanto. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria dizer para vocês que eu tenho orado pela vida de todos os meus pacientes, de todos vocês. Tenho orado para que Deus manifeste o poder dele nesse mundo. Ele tem feito isso. No meio dessa pandemia, a gente tem visto vários testemunhos. Eu tenho um grande amigo meu no Rio de Janeiro, que ele ficou aí 3 meses internado, o Rodney. Talvez depois ele até assista esse vídeo. Ele ficou 3 meses internado, até mais de 3 meses. Ele saiu do hospital, graças a Deus, está em casa e está se recuperando. Então, assim, a gente tem visto vários milagres, gente. Tem uma frase que fala, né, um pastor, agora não me lembro o nome, mas ele fala o seguinte: aquelas pessoas que não acreditam em milagre, então, assim, é tudo um acaso, né? Mas as pessoas que acreditam em Deus, tudo é milagre. A nossa vida, o fato de a gente estar acordado, abrir os olhos de manhã, olhar o tempo maravilhoso, é milagre. Nós somos um milagre. Deus nos resgatar das nossas maledicências, das nossas maldades, é milagre. O que Cristo fez por nós é maravilhoso o que Ele fez por nós. Ele já pagou o preço por nós. E esse Cristo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, entregue o seu fardo a mim, porque eu cuido de você. Então, tem uma coisa mais maravilhosa, mais abençoadora e que traz uma paz uma paz que excede todo entendimento quanto isso. Aquele que passou por tudo que passou e manteve a sua integridade, manteve a sua inocência, a sua pureza nesse mundo cruel que a gente vive, foi injustiçado e mesmo assim ele manteve a obediência até o fim a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A única coisa que Deus pede para a gente é obedecer. Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência. A gente tem que obedecer a Ele, viver para Ele. E aí Ele arruma a nossa vida. Ele organiza a nossa vida. Tá bom, gente? Desculpa eu alongar da live. Eu queria agradecer a todos. Eu queria pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, se vocês curtiram. Compartilhem com familiares, compartilhem com amigos. Compartilhem com o máximo de pessoas que possam se beneficiar dessa live, dessa palavra aí para vocês. Eu queria encerrar, eu separei alguns versículos aqui
Abacuque 3,17, é um versículo bem conhecido, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós só precisamos crer nisso aqui. Creiam, gente. Crê somente. O próprio Cristo fala isso. Crê somente. Quando ele vai falar para Marta lá, quando ele vai ressuscitar o Lázaro, ele fala, crê somente. Ele só falou para ela crer, não precisa fazer mais nada, só crer. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar se matando, correndo atrás do mundo. Deus pede para a gente amar a Ele sobre todas as coisas e que as outras coisas vão ser acrescentadas. Colocar Ele em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas e Ele organiza a nossa vida. Tá bom? Um outro versículo que eu queria falar aqui rapidamente, aqui Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Tudo pertence a Ele, gente. Essa pandemia não é maior que o nosso Deus. Essa pandemia não vai nos matar a nossa alma. Pode até matar o nosso corpo, mas não vai matar a nossa alma. E se a gente morrer aqui, a gente vai para a glória e está tudo certo também. Então, nós temos que crer nisso, gente. E um outro versículo também que eu separei, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos crer nessa palavra, gente. Creiam, vivam Deus na vida de vocês. Que aí todo o resto, gente, ansiedade, depressão, aí você vai lá no meu consultório, eu vou diminuir os remédios, vou diminuir os suplementos, vou diminuir tudo. Porque aí você não vai precisar mais de remédio. Você vai estar com uma restauração da tua alma, o corpo começa a ficar saudável. Porque aí você não fica mais vulnerável a essas questões externas. A ansiedade fica controlada. A gente não vai precisar tomar tanto remédio de ansiedade. Tá bom? E, por último, ali, Jesus em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não ainda que morra, viverá. Então, isso eu já tinha até falado. É isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que eu estou aí à disposição. Se tiverem dúvidas, se precisarem de mim, estou junto, estou à disposição para tirarem dúvidas com relação à questão da pandemia em si, com relação a essa parte espiritual. Eu tenho participado aí nesses últimos tempos, eu já venho fazendo há algum tempo aí, estou há 3 anos caminhando junto com alguns homens, fazendo um curso chamado curso Hombridade, e a gente tem lido umas apostilas. É um curso maravilhoso, não é da minha igreja, na verdade é um curso até internacional, que algumas igrejas acabam importando e colocando para os seus membros da sua igreja. E tem sido uma bênção, e isso aí tem me ajudado muito. Esses homens que eu tenho caminhado junto com eles tem sido uma bênção, porque nas minhas angústias eu vou lá e me abro com eles, desabafo com eles, e a gente ali acaba exortando um ao outro, acaba potencializando ali o que tem de bom no outro e também mostrando que nós somos limitados, que nós precisamos de Deus, somos dependentes de Deus. E fica até essa dica aí, para vocês homens, para vocês entenderem que muitas vezes deixar de ser cabeçudo, teimoso e buscar ajuda, procura a gente pode orientar vocês para fazer esses cursos também, porque a gente vai perceber que nós estamos tudo no mesmo barco. E os problemas que eu tenho, meu irmão às vezes tem problema muito pior que o meu, e às vezes eu mesmo posso ajudar ele em alguns problemas que ele tem, ele pode ajudar a mim, e a gente caminha junto e Deus vai cuidando de todos nós. Então, fica aí esse recado. Eu queria agradecer a presença de vocês, mandar um abraço para todos, mandar um abraço para meu pai e minha mãe, que eles fiquem bem, Deus abençoe a vida deles. E, gente, tamo junto. O que precisar de mim, conta comigo aí, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de todos aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.